Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estarão assistindo esse vídeo, mas de qualquer forma agradeço a oportunidade de trazer mais uma vez um tema, um assunto para a reflexão de nós todos. Hoje, me dirigindo ao consultório, no final da tarde, para realizar alguns atendimentos, eu estava dentro de um Uber e de repente nós paramos num semáforo perto aqui, bem perto do consultório, e na calçada se encontrava um jovem, provavelmente adolescente, lá para seus 14, 15, 16 anos, deitado no chão, desacordado, ou dormindo, ou sob efeito de alguma droga, cola, enfim, ou simplesmente desmaiado. Foi muito rápido, porque nós olhamos e aí abriu o sinal e continuamos, mas ainda deu tempo de ver a situação. As pessoas passavam ao lado, algumas falando ao celular, outras conversando entre si, e ninguém olhava para o chão. Não cabe aqui julgamento nem nada, mas o motorista olhou para mim e falou assim: meu Deus, o que está acontecendo com a gente, hein? Olha só, ele falou, eu me questiono, por que eu não parei e fui ver como é que estava o garoto? O que está acontecendo com a gente? E aí, não deu tempo nem de responder, porque eu tinha chegado no local onde eu ia descer. Eu falei, só o fato de você estar se questionando já é uma esperança para que a gente reflita e altere esse estado de coisa. E eu já vinha pensando em falar sobre esse tema, que é o tema da empatia, da solidariedade, do importar-se com o outro. E aí me veio em mente um texto lido também há poucos dias atrás, um amigo encaminhou para mim, eu até cheguei a compartilhar na minha página no Face, né? Que o título era O Primeiro Sinal de Civilização, onde narra ali uma situação ocorrida há muitos anos atrás, quando a antropóloga Margaret Mead foi interpelada durante uma aula que estava dando lá na universidade por alguns alunos. Ela falava sobre o início da civilização, as primeiras civilizações, as primeiras manifestações civilizadas da história da humanidade. E aí eles perguntaram qual seria o primeiro sinal de civilização numa cultura, né? Mas eles esperavam que ela respondesse algo relacionado a equipamentos, né? Como pedras para molar, panelas de barro, anzóis, lanças, enfim, alguma coisa que evidenciava uma certa tecnologia, né? Como sendo um sinal de civilização. Mas não. Margaret Mead, tranquilamente, disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura que ela conhecia e considerava como sendo o primeiro sinal realmente de estarmos pertencendo a um grupamento que se reconhecia, e essa palavra é muito importante, reconhecia, de reconhecimento, como pertencentes ao mesmo grupo e, portanto, sendo objeto de cuidado, o fato de um fêmur, um fóssil de um fêmur, um osso da coxa, né? Quebrado e cicatrizado. Esse, para ela, era o primeiro indício de uma civilização humana. E por quê? Porque, para que houvesse a possibilidade de aquele fêmur ter sido cicatrizado, depois de ter sido quebrado, significa que este ser humano, este homem, né, ele
foi cuidado por alguém. Entre todas as espécies de animais, quando um membro do grupo, ele se machuca, se fere, ele é abandonado, ele é deixado para trás, porque ele pode atrasar o bando, pode colocar em risco, inclusive, o bando. E, portanto, ele é deixado para que ele seja, então, devorado pelas outras feras, enfim. Aquele ser humano que sofreu aquele acidente, ao invés de ser deixado para trás, ele foi cuidado. Há milhares e milhares de anos. Ele foi cuidado. Alguém, ou alguns do seu grupo, cuidaram dele, levaram água para ele beber, deram alimentos, porque ele não tinha condições de se locomover. Vigiaram, protegeram ele durante todo o processo que levou, que não deve ter sido pouco tempo, porque eles não tinham nenhuma conhecimento de colocar uma tala, tal, enfim. E aquele ser humano viveu alguns anos além daquela cicatrização, graças ao cuidado dos seus semelhantes. Então, para Margaret Mead, a humanidade, ela se reconhece e se estrutura em grupos que se protegem, que se autoprotegem, que cuidam uns dos outros, quando esse grupo reconhece em cada um o pertencimento. Quando nós pensamos a respeito dessa estrutura social, lá remota, imaginamos que não deve ter sido muito difícil para os hominídeos ancestrais, pré-históricos, perceberem a própria fragilidade. Solitariamente, eles teriam muito pouca chance de sobreviver no mundo. A começar até mesmo pelas crias. As crias humanas, elas são, os bebês, eles são extremamente frágeis. E eles só podem sobreviver se o bebê e a mãe que o teve for protegida por alguém ou por alguns que reconhecem essa pessoa como fazendo parte do grupo e merecendo, portanto, a atenção do grupo. Imaginemos uma cena ocorrendo lá remotamente, nos primórdios da nossa humanidade. O bebê nasce e a mãe está lá com o seu filhote frágil, que não sobreviveria de maneira alguma se deixado ao relento. A mãe mesmo não sobreviveria, porque ela não teria como se manter se não tivesse um companheiro ou algumas mulheres, ou enfim, alguns membros daquele grupo, cuidando para que ela pudesse superar aquele período inicial, até ela se restabelecer e poder cuidar da cria e de si mesma. O reconhecimento, a ideia de que ela pertence ao grupo é que garante a ela a proteção. E isso tem um significado marcante em todo o processo de desenvolvimento do ser humano. Porque nós só temos chance de sobreviver em grupo. E só nos mantemos em grupo enquanto nos reconhecermos como iguais, como pessoas válidas, como seres humanos que pertencem ao mesmo grupo e, portanto, têm direito de serem cuidados, de serem respeitados, honrados. Existem duas condições atreladas ao pertencimento para que ele se mantenha. Primeiro é o respeito, a hierarquia, em todo grupo existe um líder. Se esse líder não for respeitado, se esse líder não se fizer respeitar, se ele não promover
entre os seus liderados a sensação de segurança de termos conosco alguém que está realmente preocupado, dedicado e se ocupando para garantir o bem-estar de todos, esse líder ele passa a ser visto com desconfiança. E mais ainda, gerando desconfiança entre todos. Então, a liderança, a hierarquia, ela é uma condição sine qua non para que um grupo possa subsistir, resistir às dificuldades, se unir diante de um perigo, né? Outro aspecto importante é que todos os membros desse grupo estejam dispostos a olhar com respeito e a entregar, através de uma relação de troca, o melhor de si para o outro. E esse outro ser reconhecido naquilo de melhor que ele pode oferecer. As trocas. O dar e tomar. Eu dou algo e você toma para você. Em retribuição, você me responde com algo que é o melhor que você pode fazer. E eu reconheço e olho para essa sua disponibilidade. É isso que, em tese, estabelece um acordo tácito que promove a união e as condições mínimas para que um grupamento possa resistir a todo tipo de ameaça, a dar respostas que beneficiem a todos. Com o passar dos milênios, dos séculos, com a introdução de ideias, né, por grandes avatares, grandes missionários que trouxeram ideias e que depois se transformaram em religiões, mas na realidade a intenção deles era muito mais passar uma ideia do que estruturar uma religião. Enfim, ideias como a solidariedade, o amar ao próximo como a si mesmo, enfim, traduzido de uma maneira muito simples, que é o de você olhar para o outro com um respeito pelo aquilo que ele é e admitindo que ele tem todo o direito de estar vivo, que ele tem todo o direito de ser feliz, que ele tem todo o direito, quanto você, de ter um lugar nesse mundo. E entre muitas ideias, uma que anda há algumas décadas, graças a Deus, né? A ideia da caridade. A caridade, inclusive, ela acabou sendo o mote de muitos religiosos ou grupos religiosos, né, que buscavam reduzir o sofrimento humano, dando aquilo que sobrava, né, aqueles que tinham um pouco a mais pudessem compartilhar com aqueles que não tinham nada ou tinham muito menos. E isso se chamou caridade. Existem até algumas agremiações religiosas, espiritualistas, espíritas, ou enfim, cristãs, que colocam o mote, né, fora da caridade não há salvação. Realmente isso, em um momento em que havia uma, digamos assim, uma distância social enorme, né, onde o número de ricos ou de medianos, né, questões de condições de vida, eram extremamente pequenas em relação à grande massa. Então, havia uma miséria total, né, em todos os lugares. Então, para sensibilizar esses ricos, esses poderosos, a frase, fora da caridade não há salvação, né, servia como um alerta, mas também uma ameaça, né, que poderia surtir algum efeito nos corações dessas pessoas que não se reconheciam nessas pessoas menos favorecidas, como se fossem outra espécie, né? Isso favoreceu, inclusive, né, a escravização de nações, né? A gente fala em escravos, não existem escravos, existem escravizados, né? Essa ideia de que existem povos escravos, não, existem povos escravizados. E ao longo da história da humanidade, muitos foram escravizados, não só na África, mas muitos, em todo o mundo,
né? E, justamente, não havia um olhar para essas pessoas escravizadas, mas também por aqueles que pertenciam, digamos assim, à raça, né? Se é que pode se chamar de raça, enfim, dominante, mas que eram pobres, não, eles não eram vistos como iguais. Embora estamos falando de culturas, civilizações cristãs, que têm como uma das suas frases de efeito bombásticas, amar ao próximo como a ti mesmo. Só que esses próximos não eram reconhecidos como próximos, né? Apesar de estarem ali do lado, eram muito distantes de mim, porque eram diferentes, ou porque não tinham nascido na mesma família, de sangue azul e tudo mais. Bom, pois, portanto, fora da caridade não há salvação, essa frase, ela pode ajudar a fazer com que alguns se percebessem no seu egoísmo e passassem a compartilhar um pouco, né? Às vezes até migalhas daquilo que tinham. Portanto, isso serviu. Mas hoje em dia, eu diria, parafraseando esse dito, fora da empatia, fora da corresponsabilidade, fora da solidariedade, a humanidade não tem salvação. Porque a humanidade, desde os seus primórdios, como nós colocamos, se estruturou a partir do reconhecimento do outro como um ser humano digno de respeito e cuidado quando precisa. Como aquele fêmur, aquele fóssil daquele homem de milhares e milhares de anos atrás que foi cuidado por alguém que o viu como igual. Teve empatia, não simpatia, empatia. Porque a simpatia nos coloca sempre em relação com aqueles que nós julgamos igual, aqueles que eu admiro, aqueles que torcem para o meu time, que votam no meu candidato, que falam a minha língua, que têm a mesma cor de pele, aí eu fico simpático. A empatia, ela vai além. A empatia é se colocar no lugar do outro, da possibilidade de sofrer como o outro sofre, de sonhar como o outro sonha, e colocar o meu direito, que eu reconheço em mim, de viver, de ser feliz, de ser amado, de amar, como também o direito do outro. Empatia. Eu me coloco no lugar do outro. E, portanto, o sofrimento do outro me incomoda. E eu me esforço, aí sim, numa atitude, numa ação solidária. Solidariedade. Não caridade. Porque a caridade sempre, ela surge quando um maior cuida de um menor. A solidariedade é quando eu me reconheço igual. Quando eu me reconheço com o mesmo valor que o outro. E aí surge a empatia. A dor do outro me incomoda. O prazer do outro me alegra. Eu me reconheço no outro. O meu olhar sobre o outro o faz surgir diante de mim, da minha realidade, e eu me comprometo. E surgem aí as ações de corresponsabilidade. Eu assumo a responsabilidade por tudo que acontece no mundo, seja através das ações, seja através das omissões, seja através do que eu falo, do que penso, seja através do meu silêncio. Nós estamos vivendo um momento que é um desafio para a humanidade. O isolamento social, ou distanciamento social, se preferirem, diante da ameaça de uma pandemia, onde muitos estão correndo risco, onde muitos profissionais estão morrendo, cuidando para que as pessoas não morram, onde pessoas estão disputando posições políticas, vantagens financeiras, onde existem muitos recursos, aliás, muitos discursos de responsabilidade social, de envolvimento. Nós notamos isso, vários discursos lindos, com música de fundo, empresas fazendo
peças de marketing social, mas pouco mesmo, de ação direta, empática, no um a um, no silêncio, na ausência de público, ou de registros fotográficos que depois são transferidos no Facebook, no Instagram, enfim. Eu recentemente passei por uma cirurgia delicada, num hospital muito bom, primeiro mundo, tudo pago, porque a gente teve recursos para poder realizar essa cirurgia, urgente, inclusive. Eu tive a sorte, não, eu tive o privilégio de ser cercado por profissionais que foram além do profissionalismo, né? Médicos, a equipe médica, anestesistas, o médico que me acompanhava anteriormente na empresa, o médico que me acompanha há muitos anos, enfim. Em meio a tantas expressões de carinho, de solidariedade recebido desses amigos, parentes, né? A presença constante da minha esposa ali, enfim. Teve um gesto que, acredito, tenha sido, enfim, que simbolizou muito disso que nós falamos até agora. Era madrugada, eu estava na segunda noite no hospital, ainda sentindo dores, né? A minha esposa, depois de muito cansaço, né? Estava adormecida lá. Eu estava sentindo dor. E podia, a qualquer momento, chamar a enfermeira que já tinha vindo, já tinha aplicado a medicação, enfim. Aí entrou uma senhora, pediu licença para fazer a faxina, uma faxineira. Uma senhora por mais de 60 anos, 70 talvez, o rosto marcado, né? E ela olhou para mim, pediu licença para entrar, olhou e falou: "Tá doendo, né?" Eu falei: "Sim. Eu vejo a sua dor. Se eu pudesse lhe ajudar de alguma forma, tem alguma coisa que eu possa fazer? O senhor quer que eu chame alguém? Quer que acorde sua esposa?" Eu falei: "Não. O que a senhora vê em mim?" Eu falei assim: "Eu cuidei de tanta gente na minha vida. Cuidei da minha mãe, cuidei do meu pai, cuidei dos meus irmãos, cuidei do meu marido, cuidei dos meus filhos, cuidei dos meus netos. Hoje, de vez em quando, eu cuido dos meus bisnetos. A senhora é uma cuidadora, né?" "Sim, que bom que eu tenho isso para fazer. Porque quando eu vejo que eles ficam bem, eu fico muito bem. Mas tem alguma coisa que eu possa fazer pelo senhor?" Eu falei: "Sim. Me dê um abraço." E ela, muito gentilmente, se debruçou e me deu um abraço. É isso. Empatia. Conexão com o outro. Reconhecimento. É isso que nós temos que preservar. Ainda existirão muitas expressões de injustiça, muita violência, mas eu acredito que cada um de nós pode resgatar esse olhar e reconhecer no outro um ser humano igual a você, igual a mim, igual a nós, como aquele ser humano milenar que cuidou de um homem com a perna quebrada enquanto foi necessário. Obrigado. Fiquem em paz. Um ótimo Natal. Um ótimo Ano Novo. E que possamos superar o nosso egoísmo e, principalmente, o nosso medo de ser empáticos, de nos envolvermos com
a dor do outro e, de alguma forma, fazer algo a respeito. Gratidão a todos e a cada um.